Olá pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente retorna aqui com mais uma aula, mais um vídeo para vocês. Aquela série de vídeos que a gente tem postando aí com as correções das atividades, certo? E hoje a gente vai para a correção da atividade de número 7, beleza? Atividadezinha que a gente vai estar trabalhando aí com algumas questões de problema para a gente solucionar. Então começando aqui pela questão número 1, que diz o seguinte: Jonas adora ler. Ele consegue ler 12 páginas de um livro em 1 hora. Se ele passar 3 horas lendo o livro, no mesmo ritmo de leitura, quantas páginas ele conseguirá ler? Então, pessoal, é uma questão bem simples, certo? Um problemazinho bem simples, tão simples que até o enunciado é pequeno, né? E a questão, ela diz que Jonas ele consegue ler em 1 hora, então a gente pode colocar aqui, né? Colocar aqui um H, né, para representar 1 hora, ele consegue ler 12 páginas de um livro. Vou colocar aqui a letra P para simbolizar as páginas, representar as páginas. E a questão quer saber em quantas horas, aliás, em quantas páginas ele vai ler durante 3 horas se ele mantiver o ritmo de leitura. Então, pessoal, é uma questão que a gente pode estar fazendo, assim, de diferentes maneiras, a gente pode estar fazendo essa questão. Mas uma maneira bem simples que a gente pode estar resolvendo é essa aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte: se em 1 hora ele lê 12 páginas, então em 2 horas, 2 horas vai ser o dobro de tempo, né? Consequentemente, ele lerá o dobro de páginas, ou seja, o dobro de 12 é igual a 24, certo? E em 3 horas, que é o que a questão quer saber, 3 horas vai ser o triplo do que ele lê em 1 hora, certo? Em 1 hora ele lê 12, e o triplo de 12 vai ser igual a 36 páginas, certo? Eu poderia simplesmente pegar o 12 e multiplicar por 3 também. Enfim, são diferentes maneiras de resolver e ambas vão dar o mesmo resultado. É uma questão que não contém alternativas, certo? Então, a resposta vai ser essa aqui, ó, 36 páginas. Beleza? Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vem agora para a questão de número 2, que diz o seguinte: você já viu alguma receita de bolo? Observe essa receita de bolo bem simples. Então, pessoal, a gente tem aqui, inclusive, tem até o desenhozinho do bolo, né? E a gente tem aqui a receita, os ingredientes, né? 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 xícaras de margarina bem cheias, 3 ovos, 2 xícaras de leite, aproximadamente, 1 colher de sopa de fermento em pó bem cheia. Então, essa aqui é a receita de bolo. Se vocês quiserem fazer um bolo aí, convidar a gente para ir comer o bolo, depois da pandemia a gente vai, certo? Então vamos lá, o que a questão está dizendo aqui? Essa foi uma receita de bolo que Dona Maria postou em seu blog para ajudar pessoas a fazer um bolo. Você já imaginou se a Dona Maria tivesse uma encomenda de 6 bolos como este? Qual seria a quantidade de ingredientes necessários? Complete com as medidas adequadas. Então, pessoal, aqui é a receita, é a descrição dos ingredientes suficientes para um bolo, certo? Mas se a gente precisar fazer 6 bolos, como é que vai ficar essa receita? Pessoal, muito simples. Se isso aqui é a receita suficiente para um bolo, para 6 bolos, a gente vai pegar esses valores aqui e multiplicar por 6. Apenas isso. Beleza? Então vamos fazer a correção aqui embaixo para ficar melhor para vocês visualizarem, certo? Xícaras de açúcar. Para um bolo, são necessárias 2 xícaras de açúcar. E para 6 bolos, é só eu pegar o 2, multiplicar por 6. 6 vezes 2 é igual a 12, certo? Então serão 12 xícaras de açúcar, certo? Eu posso colocar, inclusive, aqui para ficar melhor para visualizar. Xícaras de farinha de trigo. Para um bolo, são necessárias 3 xícaras. Para 6 bolos, é só multiplicar 6 vezes 3, que dá igual a 18. Então, posso colocar aqui o 18. Então, 12 xícaras de farinha de trigo. 4 colheres de margarina bem cheias. Para um bolo, para 6 bolos. Será esse número vezes 6. 6 vezes 4 dá igual a 24. Então, serão necessárias 24 colheres de margarina bem cheias. Ovos. Para um bolo são necessários 3 ovos. Para 6 bolos, 6 vezes 3, que dá igual a 18. Então vamos precisar de 18 ovos. Xícaras de leite. Para um bolo são necessárias 2 xícaras de leite, aproximadamente.
Para 6 bolos, 6 vezes 2, que dá igual a 12. Certo? Colher de sopa de fermento em pó. Para um bolo são necessárias uma colher de sopa apenas. Para 6 bolos, 6 vezes esse número, ou seja, 6 vezes 1 que dá igual a 6. Então, pessoal, está aqui a nossa receita para conseguir fazer 6 bolos, tendo por base essa receita desse bolo aqui, certo? 12 xícaras de açúcar, 18 xícaras de farinha de trigo, 24 colheres de margarina bem cheias, 18 ovos, 12 xícaras de leite aproximadamente e 6 colheres de sopa de fermento em pó bem cheios. Então, pessoal, para a gente finalizar essa atividade 7 aí, correção dessa atividade, a gente vem para a questão de número 3, que ela diz o seguinte: com velocidade de 75 km por hora, um ônibus fez um percurso em 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual a velocidade média do ônibus no percurso de volta? Então, pessoal, é importante a gente destacar aqui para vocês, ele quer saber a velocidade média no retorno desse ônibus aí. Até porque a velocidade média na ida já deu, né? Que foi 75 km por hora. Qual será essa velocidade aí? Como é que a gente vai descobrir isso? Uma maneira, pessoal, bem simples para a gente compreender é por meio daquilo que a gente chama de regra de 3 simples, certo? Só que tem um porém nessa questão aqui, que é o quê? Aqui a gente vai estar trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. O que é isso? Enquanto uma grandeza sobe, haverá uma grandeza que vai descer. Ou seja, enquanto uma aumenta, a outra diminui, certo? E quais são essas grandezas aqui? Velocidade e tempo, certo? Quanto maior a velocidade, menor será o tempo, beleza? No percurso de volta, a gente notou o quê? Que o tempo gasto saiu de 40 minutos para 50. Ou seja, o tempo aumentou, certo? Se o tempo aumentou, então quer dizer que a velocidade diminuiu. Se na ida ele gastou 75 km por hora, eu já posso presumir aqui para vocês de que na volta ele veio mais devagar, ele veio de maneira mais lenta, certo? Observando as alternativas, a gente já pode eliminar inclusive 2 alternativas de cara. Se eu disse para vocês que a velocidade dele vai obrigatoriamente diminuir no retorno, então não tem como ser igual ou maior que 75 km por hora. E aqui a gente observa que nas alternativas A e B, a gente tem 93,75 km por hora, na B a gente tem 80 km por hora, são superiores a 75. Então não tem como ser nem a alternativa A e nem a alternativa B. Então essas 2 aí a gente já elimina. Mas como é que a gente vai descobrir a alternativa correta, se a gente ainda está em dúvida em 2? Da seguinte maneira. Na ida ele disse que foi uma velocidade média de 75 km por hora e ele gastou 40 minutos, certo? No seu retorno ele não deu a velocidade média, que é o que a gente quer descobrir. Quando a gente não sabe o valor de um determinado número, esse valor ele é desconhecido, a gente pode estar substituindo por uma letra. Geralmente a gente utiliza o x, beleza? X vai estar para quanto? O tempo no retorno foi de 50 minutos. Beleza, Fran, armou a regra de 3. Agora é só multiplicar cruzado, né? Multiplicar em x, que a gente vai descobrir o valor. Isso se a gente estivesse trabalhando com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, quando uma subisse, a outra também acompanhasse, certo? Ou seja, aquele exemplozinho dos pães. Quanto mais massa você faz, mais pães você irá produzir. Mas aqui a gente está trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. E quando a gente trabalha com as grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente inverte as posições. A gente repete a primeira coluna, no caso eu repito aqui 75, e repito aqui o x, e eu inverto a posição da segunda coluna. O que está embaixo sobe, ou seja, o 50 vai subir para cá, ó, e o 40 que estava em cima desce. Então o 40 desce. Agora sim eu posso multiplicar cruzado, beleza? Multiplicando aqui embaixo, ó, x vezes 50, 50x,
né? Igual 75 vezes 40. Vamos fazer a conta aqui em cima rapidinho. 75 multiplicado por 40. Esse zero eu posso simplesmente repetir ele, né, aqui, e multiplicar pelo 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7 vai dar 28. Com mais 2, 30. Então vai dar 40 vezes 75 dá igual a 3.000. O que faz agora? Equaçãozinha de primeiro grau, né? A gente isola a variável, ou seja, isola o x. Então fica x igual a 3.000. O 50 que estava multiplicando o x, quando eu troco ele de membro, ele passa dividindo, ó. Então fica 3.000 dividido por 50. Posso cortar esse zero com esse zero aqui para ficar mais fácil, né? Fica 300 dividido por 5. Pontinho de divisão aqui rápido, ó. 300 dividido por 5. 3 não dá para dividir por 5, mas 30 dá, né? 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. O zero aqui não tem como dividir, eu só posso simplesmente repetir ele aqui, ó. Então 300 dividido por 5 dá igual a 60. Então o valor de x vai ser igual a 60. Observando aqui as alternativas, a gente percebe que a gente descobriu 60, ou seja, 60 km por hora. Essa é a velocidade média de ônibus no seu retorno. Observando as alternativas, a gente percebe que vai estar contida na letra D. Então, pessoal, por aqui a gente encerra mais esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês estejam acompanhando, né, o que a gente vem produzindo, o que a gente vem fazendo aí por vocês durante esse período. E um pedido a mais é que quando vocês terminarem de assistir, não só esse, como os demais vídeos que a gente vai estar fazendo e postando para vocês, vocês deixem seu comentário aí embaixo com o seu nome, para que a gente saiba quem de fato está acompanhando e está assistindo as nossas aulas. Então, pessoal, até a próxima.